voltar para a sua defesa para dominar. Insistiu com ele, levou o time do Corinthians com Maicon. Arrancou, tocou para Jô, entrou livre na cara da bola, bateu, é como se o tempo parasse. E há quanto tempo o Corinthians e o corintiano não se sentem exatamente assim? Seguro, sabendo que o atacante que veste a camisa do time alvinegro não vai pipocar na hora H, não vai decepcionar e deixar o torcedor na mão. Em 2017, o Corinthians viu um time ir de desacreditado para campeão brasileiro com um aproveitamento incrível, e muito disso se deu justamente pelo excelente aproveitamento do Jô no ataque do Corinthians. Mas o que foi que aconteceu e como é que o Jô foi do atacante incontestável e ídolo da fiel torcida para uma saída conturbada e cheia de mágoa? A gente vai falar melhor sobre isso, mas antes, é claro, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, também deixar o seu like no vídeo, porque isso é muito importante, você apoia o nosso trabalho e também recebe mais vídeos como esse. E rapaziada, esse vídeo aqui é numa parceria que a gente tem com a G5 Reis Corretora de Seguros. E aí você deve falar, mas Rodrigo, o que eles trabalham? Cara, para você entender melhor, nesse exato momento, como é que você se sente? Você se sente seguro, tranquilo, completamente amparado? Você já imaginou como é que ficariam as outras pessoas da sua família que dependem de você, seus filhos, sua esposa, de repente a sua família, seu pai, sua mãe, como eles ficariam? Eu vou dizer aqui, tá, e não leve isso pra maldade, mas imagina só, se você hoje faltasse, se você falecesse, você teria todas as condições de repente ter um enterro digno, ter todas as custas ali do seu funeral, você tem tudo isso preparado, arrumado? Sabia que tem gente que pode cuidar disso pra você? Mas quem é que pode cuidar disso pra você? A G5 Reis Corretora de Seguros trabalha com os melhores planos de seguro e justamente aquele que vai te atender da melhor forma possível para você estar amparado em caso de você não puder mais trabalhar, de você sofrer um acidente e também, é claro, se um dia você vier a faltar aos seguros de vida, você tem assistência desde assistência funeral até, claro, uma assistência financeira para sua família, para continuar pagando a escola dos seus filhos, enfim, até eles estarem informados e tudo que é importante. Então assim, conversa com o pessoal lá da G5 Reis. Eu não tinha seguro de vida e depois que eu contratei, eu me tornei uma outra pessoa, mais leve, mais tranquilo, sabendo que quando eu não estiver aqui, a minha família e aqueles que dependem de mim vão estar completamente amparados. Então você não dá essa bobeira, beleza? Vai lá agora, clica aqui no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado e conversa com eles que vai te ajudar muito. 9 de junho de 2022. Jô e Corinthians anunciaram a rescisão do contrato do jogador, que ainda tinha duração de mais 18 meses. O Jô havia sido flagrado em uma festa em um samba durante um jogo do Corinthians do qual ele não participou. Não bastando as críticas que ele recebeu dos torcedores, a mídia também não aliviou pro atacante. O Jô tá fora do Corinthians. Mas Jô, tá machucado, já tá errado de estar aí. O time jogando no mesmo horário e você curtindo, você foi muito mal. A verdade é que você foi muito infeliz. É o que eu sempre falei e algumas pessoas, não, é ídolo. Cara, ele já tá aposentado há uns 3 anos. Essa é a grande realidade. 2 anos, vai, pra não exagerar. Essa era a rotina do Jô no Corinthians. É, na verdade, a rotina de todo jogador de futebol em clubes de expressão. No Corinthians, então, nem se fala. Mas pergunte a qualquer desses torcedores, ou até mesmo de alguns desses jornalistas parciais que tanto criticaram o Jô, se eles não trocariam ele no auge por qualquer atacante do Corinthians hoje, se eles não tirariam qualquer um do time para colocar o Jô para defender a camisa 9 do Corinthians. João Alves de Assis Silva, mais conhecido apenas como Jô, nasceu em São Paulo em 20 de março de 1987. Criado nas categorias de base do Corinthians, menino do terrão, o Jô poderia, só pelo que conquistou no Corinthians, ser tratado como um dos jogadores mais vitoriosos do futebol brasileiro. Afinal, quantos jogadores têm o orgulho de ostentarem a marca de estrearem num gigante brasileiro como o Timão com apenas 16 anos de idade e durante muito tempo ter sido o jogador mais jovem a marcar com a camisa do clube?
Maior artilheiro do Corinthians no século XXI, 65 gols marcados, segundo maior artilheiro da Neoquímica Arena. Com a camisa do Corinthians, o Jô é bicampeão paulista e bicampeão brasileiro. Mas não foi só no Corinthians que o Jô brilhou não. O Jô foi campeão na Rússia, jogando pelo CSKA, campeão com a camisa do Manchester City, jogou no Everton também da Premier League, campeão no Internacional de Porto Alegre, campeão da Libertadores da América e da Copa do Brasil com o Clube Atlético Mineiro e campeão com a Seleção Brasileira da Copa das Confederações de 2013. E o Jô é jogador de Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 2014. Em 2017, no título que o Jô conquistou com o Corinthians, o título nacional, não pegou só um time desacreditado e levou a conquista do campeonato mais importante do país. Não, cara, o Jô foi essencial e referência para aquele título. Mas fora de campo, é claro, que o Jô teve lá os seus excessos. Depois de ir pro Japão e voltar pro Corinthians, tava tudo muito pior. Torcedores implicando até com a cor da chuteira do Jô. Era verde ou era azul? A Nike disse azul, a torcida não quer essa cor, esquece. Como jogador, indo pra pagode em dia de jogo e toda sorte de desavença que se podia pensar. O rompimento, é claro, foi mais do que óbvio. E o Jô saiu do Corinthians bem magoado com tudo o que aconteceu. O que pouca gente sabe é do que o Jô abriu mão para deixar o Corinthians. Tempos depois, ele revelou isso numa entrevista. Teve esses 2 episódios, você acaba não sendo confortável tanto para o clube quanto para o jogador. Então, para as coisas não piorarem, ou se cada um interpretar de uma maneira, o torcedor achar que eu tô com falta de comprometimento, eu achar que estão pegando no meu pé. Então eu conversei com o presidente, falei, presidente, então daqui para frente o Corinthians segue eu com a minha paixão imensa e a gratidão com o clube, né? E eu sigo a minha vida, porque assim, eu não quero atrapalhar nem manchar, por mais que talvez muita gente ache que esse episódio vai manchar minha história, mas minha história não vai ser apagada. Não vai ser apagada por um episódio que seja interpretado de cada um, é de interpretação. Então, tanto que saiu, eu abro mão daquilo que eu tinha que ganhar até o final do meu contrato por consideração e amor ao clube, por não atrapalhar, por não causar desgaste dentro do elenco. Então, eu fui muito homem, né? E falar assim, então eu me retiro para não causar nenhum tipo de problema, nenhum desgaste, para tanto pro Vitor na época, quanto pros jogadores não achar que eu sou não sou mais que ninguém, nunca fui mais que ninguém, sempre procurei meu espaço. Sim, ele abriu mão de 18 meses de salário, contrato. E eu pergunto a você, torcedor, qual é o outro jogador que fez algo parecido com isso pelo Corinthians? O Jô conta que a sua saída foi lamentada até pelo treinador da época, o Vitor Pereira, que ligou pra ele e disse o seguinte: poxa, você era um jogador que estava em crescimento, o único que tinha da posição com essa característica, mas você tem suas escolhas, as suas razões. Se o Jô não tivesse saído do time, estaria ainda à disposição para quem sabe ajudar de repente o Corinthians, não sendo titular, não sendo jogando todos os jogos, mas sim estando ali quando fosse preciso. Podia estar agora no seu final de contrato, se despedindo da sua carreira e também do Corinthians. Mas por toda a polêmica gerada, o Jô acabou rescindindo seu contrato, saiu do Corinthians e foi pro Ceará. A verdade é que no Ceará ele não foi tão bem, mas foi útil. Em 11 jogos pelo clube, ele marcou 2 gols e ajudou bastante o Vozão. Depois saiu do time e acertou no início desse ano com o Al Jabalain, da 2ª divisão da Arábia Saudita. Mas cara, foi completamente decepcionante. O Jô fez apenas 25 minutos pelo clube. Pois é, 25 minutos, a gente nem pode falar uma partida. Ficou por lá só 5 dias, só que ele estava decepcionado com tudo que ele encontrou no clube, falando até de estrutura, e acabou deixando o clube árabe. Pouco tempo depois, em fevereiro de 2023, o Jô anunciou oficialmente, aos 35 anos, sua aposentadoria do futebol. Quem
quem viu o garoto surgir pro futebol no Corinthians sabe que ele era um matador nato, que fez história por onde passou e que seu último desejo, bom, esse ele não conseguiu realizar, era encerrar a carreira jogando pelo seu clube de coração, o Corinthians, onde ele é ídolo e fez história. Jô ganha do primeiro, Jô de pé canhoto! Ao invés disso, o Jô acabou a sua carreira jogando por um clube qualquer da segunda divisão da Arábia Saudita. Mal entrou em campo. Enquanto muitos falam de amor e respeito, o Jô abriu mão de 18 meses de salário para não prejudicar o clube, que já estava muito endividado. A história, é claro, ninguém vai apagar. A história do Jô continua viva. Mas e você? Se lembra do atacante? Acha que ele teria sido útil para o Corinthians não fossem todas as polêmicas e principalmente as desnecessárias, como a cor da chuteira? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso e, cara, quero te falar sobre um outro jogador que vai deixar o Corinthians e parece um pouco magoado também. Clica aqui que eu te explico melhor.